8 horas e 26 minutos, agora sim vamos conversar com o promotor de justiça, Dr. Marcos, estava em outro compromisso, veio correndo para cá. Dr. Marcos, muito obrigado por atender o nosso convite, que foi em cima da hora, de fato, a gente começou a conversar ontem à noite, mas é que são assuntos de uma relevância significativa para a comunidade, né? Bom dia. Bom dia, Guilherme, bom dia, equipe, bom dia a todos os ouvintes da Princesa, da 101 FM, né, que é o do grupo. E, de fato, hoje é a segunda vez que estamos em uma semana. Isso demonstra a necessidade que a sociedade tem, né, de tomar conhecimento de pontos importantes que acontecem na nossa sociedade. Então, eu fico muito agradecido pelo convite. Doutor, para a gente começar a prosa, o que aconteceu com o vereador Altair Rossato? Então, tomamos conhecimento de que havia uma denúncia de que havia um fato de prática, possível prática de rachadinha, né? Então, o que é rachadinha? O sujeito, quando ele tem um poder para nomear alguém ou um poder sobre um cargo, né? E para que uma outra pessoa ocupe esse cargo, ela tem que repassar uma parte do valor. Isso é rachadinha, né? É dividir o salário daquela pessoa, tipo do empregado, né? Ou do comissionado. É como se eu aqui na emissora recebesse 10 mil reais por mês. E para o teu patrão, tu teria que passar 20, 10, 10%, uma quantia. Ou essa rachadinha ela pode ser fixa, variável, uma vez, duas vezes, não importa quantas vezes. O fato é que, havendo uma prática dessas, está configurado o que a gente chama de rachadinha, que é o solicitar verba indevida, né? Isso aconteceu em que época, doutor? Isso aconteceu, chegou ao nosso conhecimento há 2 meses mais ou menos, Guilherme. Há 2 meses mais ou menos, nós imediatamente tomamos conhecimento, né? E instauramos o inquérito civil, tá? Para investigar. Foi juntado o áudio em que havia um áudio, né? Um áudio em que teria essa conversa da então rachadinha, e a partir do áudio foram ouvidas 5 testemunhas, né? Foram ouvidos os suplentes de vereadores, inclusive um dos suplentes que estaria com o áudio, foi ouvido mais uma esposa de um ex-servidor, e também foi ouvido o presidente do partido, do Altair Rossato. Esse foi concluído e encerrado o procedimento a questão de 2 a 3 dias. Eu ouvi esse áudio e lá ele pede realmente dinheiro para pagar despesas da campanha da qual ele concorreu como deputado estadual. Foi confirmada a rachadinha, não foi? O que acontece a partir de agora? Então, como você mesmo falou, você disse que no áudio, que é o que eu ouvi, ele pede dinheiro, então a solicitação de dinheiro, de empréstimo, ela aconteceu. O que acontece é que, como nós falamos no início, a rachadinha ela pressupõe que esse dinheiro seja solicitado como condição para a ocupação de um cargo, que não aconteceu. Tu mesmo concluíste, né, involuntariamente, talvez, ou não, mas tu mesmo disseste, para pagar contas de campanha. Então a finalidade da solicitação do empréstimo foi pagar contas de campanha. Não foi assim, você tem que me dar dinheiro, senão eu volto para o cargo e você não ocupa mais o cargo. Então nós não tivemos esta conotação. Nós tivemos conotação, eu preciso arrecadar dinheiro para pagar contas de uma campanha. Então, na verdade, se estava investigando rachadinha, mas apareceu uma possível ilegalidade no âmbito eleitoral, no curso dessa investigação. Isso é muito comum quando se está investigando alguém ou algum fato, em que você investiga um fato e esse fato não se confirma, mas outros fatos aparecem com outras cores. Então, o que nós fizemos? Eu não sou promotor eleitoral. Eu não posso dizer, olha, aqui aconteceu, não aconteceu, porque eu não tenho atribuição para dizer nem que aconteceu e não que aconteceu. O que a legislação manda que eu faça? Encaminhe ao promotor com atribuição, aquele que tem competência para analisar esse fato, e ele vai analisar. Como eu apurei? Eu não posso mandar sem um critério, sem que tenha um elemento. Como eu apurei que ele pede dinheiro para pagar conta de campanha, o presidente do partido dele, o Edson Marció, disse que não deu dinheiro para essa campanha, há indicativo aí de que possa vir a ser identificado um ilícito eleitoral, ou um crime, ou um caixa 2. E como eu não tenho atribuição como promotor, eu sou da moralidade, eu encaminhei para 2 órgãos externos. O promotor eleitoral, para ele apurar eventual ilicitude, e a Câmara de Vereadores para apurar possível quebra de decoro. Nessa questão da possível quebra de decoro, a gente também tem uma situação política, né? Hoje, eminentemente, o vereador Dentinho não é um dos mais amados por todos na Câmara de Vereadores.
Isso pelos próprios discursos e tudo mais. Uhum. Nessa questão da quebra de decoro, o presidente da Câmara, o Cabo Oliveira, deve colocar em votação, não deve? Qual é o procedimento? Então, uma questão muito importante que tu levantou e é importante que as pessoas saibam. Nós, na promotoria, nós vamos fazer uma análise jurídica. Se aquela conduta, como eu fiz, aquela conduta dele caracteriza um ato de rachadinha? Não, ela não caracteriza juridicamente. Você pode dizer, mas não seria eticamente correto? Bom, essa análise nós não fizemos. A sociedade concorda com isso? Essa análise eu não faço. Politicamente para ele é bom ou ruim? Essa análise nós não fizemos. Nossa análise é jurídica. A Câmara é diferente, porque esta quebra de decoro era uma análise política. O presidente, o que ele vai fazer, eu não sei. Porque a instauração de um procedimento, sim ou não, vai depender de um ato, votação para abertura, e depois a votação é política. Então, mas foi politicamente? A votação de impeachment, de quebra de decoro, em tese, em regra, ela é política. Ela não tem uma preponderância jurídica, como tem em outras áreas. Então, não tem como eu te dizer qual vai ser o procedimento que o presidente vai tomar lá. Né? O fato é que ele tá para cumprir o mandado para ele ser notificado, e nós aguardamos ver o que é que ele vai deliberar com relação a essa notificação dele, né? E com relação à promotoria eleitoral, o promotor pode ele instaurar um procedimento ou mandar a delegacia para que prossiga nas investigações do que já tem. Vai ter que provavelmente pegar a cópia da prestação de contas de campanha dele e verificar com o áudio dele e com o depoimento daquele que ele diz que é patrocinador de campanha. Certo. Para ficar claro para a população, até porque existe um acordo político para que o vereador Altair Rossato assuma a presidência do Legislativo a partir de 2024. Uhum. O vereador pode ser cassado? Dentro da Câmara pode. Na Câmara pode. Vai depender da disposição política que os vereadores e o colegiado lá vai ter. Vai ter que ver qual é a conjuntura, qual é o bloco de coesão que lhe pertence ou não. Vai depender dos votos que ele tem ou não. Vai depender da condição que vai ter. Nós temos um agravante político que é ano eleitoral. Então essa é uma questão, como eu falei, política. Quem vai definir isso são os vereadores. Podem não fazer nada? Podem. Podem fazer? Podem. Porque é político. Certo. O fato dele chegar a assumir como presidente da Câmara não interfere em nada no processo? Deles, no eleitoral vai tramitar a investigação normal. Concluída essa análise que precisa da verificação da prestação de contas eleitoral, o promotor, com atribuição no caso, vai dizer se ele entende que se trata de caixa 2 ou falsidade eleitoral, e aí ele toma providência. E aí, provavelmente, se chegar a essa conclusão, é uma nova notificação para a Câmara. E quanto tempo leva todo esse processo, em média, doutor? Na minha promotoria, levou 2 meses. Né? Que eu realizei, eu mesmo instaurei, eu mesmo investiguei, porque a improbidade ela é feita na minha promotoria. Certo. Então, como tem essa questão sensível, como tem um detentor de foro de mandato, e eu não queria que essa questão fosse levada para o ano que vem, que é ano de eleição, para não usar como politicagem a minha decisão, eu dei uma atenção e foi rápido. Então, eu falo por mim, 2 meses eu iniciei e concluí na minha promotoria. Agora depende da promotoria do colega. Certo. Então, qual é o... É o doutor Alexandre Volpato, que é o promotor eleitoral hoje, né? Que deve tomar conta desse caso, então. Então, o que acontece? Por que nós encaminhamos lá? Porque se ele prestou contas e informou que recebeu essa doação, mas o presidente que doou negou, é possível que se apure a falsidade ideológica eleitoral. Se ele recebeu e não declarou, é possível que haja um caixa 2. Então, uma das duas nós vamos ter que ver qual é que se encaixa ou não. Ou nenhuma. Certo. Né? Tudo vai depender da análise da prestação de contas eleitoral dele. Que final de ano para o vereador, hein? Mudando de assunto, essa semana nós tivemos uma operação do GAECO em Faxinal dos Guedes, doutor, onde nós... chamou a atenção de toda a população. Sim. O que aconteceu lá em Faxinal dos Guedes? Bom, uma coisa que eu quero ressaltar aqui, Guilherme. Ontem era dia do Ministério Público. Eu estive em vários meios de comunicação, dando entrevista, e que eu acho muito saudável, acho muito importante essa relação com a mídia. E bem num dia importante, ontem e hoje, nossa comemoração de prestação de contas, né, da nossa atividade, o que é que nós fizemos. Então, a minha promotoria é um primeiro modelo no Estado, que é uma promotoria regionalizada e especializada para crimes de improbidade, atos de corrupção e ilegalidades. Então, tudo vai depender do ato. São 16 municípios que abrangem a minha promotoria,
toda a região da MAI, mais o município de Galvão e Coronel Martins. Ela foi instalada foi instalada em 2022 e de 2022 a 2023 nós saneamos ela, ou seja, todos os processos foram revisados, foram instaurados. Hoje não tem nenhum processo pendente de prazo, todos os processos estão dentro do seu prazo. E aí começa a atuação. Então esse ano nós tivemos 3 incursões do GAECO nessa região dessa promotoria. E ano que vem nós temos tem mais pedidos de incursão no GAECO, de processos que estão sob sigilo, também no âmbito desses municípios, já para início do ano que vem. O que aconteceu lá em Faxinal é uma incursão a pedido da 4ª promotoria, da nossa promotoria, para fazer um pedido de busca e apreensão. A partir do momento em que nós temos um ato que indica corrupção e que é indicativo por testemunhas, por áudios, por fotos, de que é uma possível prática de corrupção, nós temos que buscar provas. Como é que se busca prova em delitos e improbidades que envolvem danos contra a administração pública? Sempre com busca e apreensão. Por quê? Porque eu preciso de uma autorização judicial para entrar dentro de um estabelecimento comercial ou de uma residência e vasculhar aquela residência em busca de elementos para tentar confirmar ou não a imputação que estou investigando. E essa investigação que está aí. E ela está há 1 ano, né, transcorrendo. Porque ela é bastante burocrática, porque eu tenho que demonstrar que tem indicativos de crime. Eu tenho que fazer a solicitação ao GAECO, o GAECO tem que colocar na pauta deles para cumprir, né, na agenda, e aí eles cumpriram, então, nesse final de ano. Foi cumprido em um setor da Prefeitura de Faxinal, setor de máquinas, e foi cumprido numa empresa e na residência de um servidor. Essas são as buscas. O que acontece a partir de agora? Todo o material apreendido, ele é encaminhado para o Instituto Geral de Perícia, são extraídos os dados desses componentes eletrônicos e encaminhado ao Ministério Público para prosseguimento na investigação. Então, esses dados eles são cruciais para que a gente possa demonstrar se aquela investigação, de fato, ela conclui pela existência de um ato de corrupção ou não. Então, agora se aguarda os relatórios periciais dos equipamentos eletrônicos para dar prosseguimento à investigação. Média de tempo que leva essas análises de dados, em torno de 2 a 3 meses. Considerando que nós temos aí o final de ano, talvez um pouco mais. Lá por março, abril, quem sabe. Nesse caso, foi uma pergunta que o ouvinte nos fez. O prefeito, ele responde de alguma forma ou não? Importante essa pergunta, Guilherme, porque é o seguinte, todo crime, todo ato de corrupção, ele fica limitado à pessoa que o pratica. Né? Nós não temos mais ato culposo, né, que teve uma alteração profunda na nossa legislação de improbidade. Nossa legislação de improbidade ela foi bastante alterada para retirar atos de corrupção. Isso foi em 2021. Né? Teve uma reforma muito profunda que ela desmantelou a nossa lei. Nós temos muitas brechas. Então, ela não atinge quem não pratica o ato. Agora, você vai me perguntar, e se nessa análise de materiais que você pega e o IGP identifica que há participação de prefeito, eu devo parar a minha investigação e remeter ao Tribunal de Justiça, à Procuradoria, porque o prefeito ele tem a prerrogativa do foro, ou seja, ele tem o direito de ser investigado por um procurador-geral e no Tribunal de Justiça enquanto estiver no exercício do mandato. Então, mesmo que encoste no prefeito, mesmo que isso chegue até o prefeito, não é mais eu que investigo. Eu tenho, por dever de lei, parar a investigação e mandar para o Tribunal de Justiça para que eles analisem a viabilidade de prosseguimento lá. Eu fiz essa pergunta porque eu sou de Faxinal dos Guedes e pode acontecer em qualquer município. As pessoas elas nos param na rua lá em Faxinal. Perguntam, e aí o que vai acontecer? Como vai acontecer? Não, veja bem assim, Guilherme, uma administração, né, e isso nós temos que ter um juízo de consciência muito grande, né? Porque numa administração, nem o prefeito nem o secretário conseguem estar a todo tempo com os olhos em tudo. Então é muito difícil você atribuir todo o fato que acontece com o motorista, com o diretor, ao prefeito, né? Isso você não faz essa análise objetiva, né? Até porque o prefeito é mandato eletivo, tem uma legitimação social pelo voto que colocou ele lá. Por isso a prerrogativa por foro. Agora, é muito interessante o que tu perguntou, por quê? Porque existem alguns prefeitos que quando tem a incursão do GAECO, e se o cargo for comissionado, tem prefeitos que optam por afastar. Mas daí é uma decisão do prefeito. É uma decisão dele. Ele é obrigado a afastar? Não, ele não é obrigado. Foi o que aconteceu em Faxinal dos Guedes. O cidadão continuou no cargo, né? Aqui em Xanxerê foi diferente. Aqui em Xanxerê o GAECO fez a incursão num setor da prefeitura, a questão de um mês, né? Um mês. Um mês. E o servidor
por decisão do executivo, ele afastou. Lá em Faxinal, o executivo entendeu por não afastar. Né? Então, essa é uma questão que, se é o cargo comissionado, porque se for efetivo tem que também ter o procedimento. Mas se ele é comissionado, eu não sei lá em Faxinal se ele é comissionado ou não. Isso vai muito do gestor. Se ele entende que aquilo pode prejudicar ele de alguma forma, ou politicamente ou não, ou para o trabalho ou não, isso depende muito do jogo político. Se vão aceitar, afastar, se o servidor pede para sair. Então essa é uma outra questão. Pedido judicial para afastar, não tem, porque a busca e apreensão é justamente para colher provas. Certo. Ela não tem uma imputação ainda, mas ela já tem indicativos para se fazer a busca. Isso sim. Agora, essa é uma pergunta importante mesmo, Guilherme. A manutenção do servidor no cargo, ela depende, quando é em comissão, da conveniência do chefe do executivo. Certo. Doutor, muito obrigado por atender o nosso convite. Um Feliz Natal já para o senhor e para toda a sua família. Parabéns pelo trabalho. Ontem era dia do Ministério Público. Parabéns por estar com os olhos atentos a tudo que acontece na sociedade para dar essa resposta para a população que tanto sofreu com tanta corrupção no país. Guilherme, eu fico muito agradecido. Também desejo Feliz Natal a ti, a tua equipe, a todos os ouvintes da Rádio 101. É sempre um prazer estar prestando contas do nosso trabalho e ter a confiança de meios de comunicação que tenha uma credibilidade como vocês têm. Então, me coloco sempre à disposição. Feliz Natal a ti, a todos, e quando precisar estou à disposição. Da mesma forma. Promotor Marcos Brandalize conversando com a gente sobre a possibilidade do caso de rachadinha envolvendo o vereador Altair Rossato, Dentinho, e também sobre a operação do GAECO em Faxinal dos Guedes. 8h43, o nosso Rádio Café fica por aqui. Vem aí, Thiago Prudente e o Clube 101. Um grande abraço para você, a gente volta a se encontrar segunda.